Bem-vindos à classe, mas não se esqueçam da Bíblia. Olá, é bom nós estarmos juntos outra vez para podermos continuar a estudar a Palavra de Deus. Agora, nós já não vamos falar mais em Mateus capítulo 18. Eu espero que tu te lembres daquilo que nós temos estado a falar. Agora vamos começar a pegar um outro assunto. E eu acho, não sei, se tu queres vir a ser um soldado no futuro ou não, mas a verdade é que tu já és um soldado. E a história que eu vou contar hoje, claro, como sempre, ela vem da Palavra de Deus. E nós vamos fazer isto talvez durante mais que um domingo, ok? Então vamos estudar acerca daquilo que a Bíblia nos diz sobre a pessoa que nós somos. Está bem? Então eu vou-te convidar já de repente para tu pegares na tua Bíblia. Não me digas que te esqueceste da Bíblia. Outra vez. Não pode ser. Tens que ter a Bíblia contigo, tá bom? Então vá, vamos lá, rapidamente. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Paulo, tu sabes quem é Paulo? Ok, se não sabes, tens que perguntar a quem está ao teu lado. Ou então faz um telefonema para o professor da escola dominical. Se calhar já te esqueceste do professor da escola dominical. Esqueceste? Cuidado. De vez em quando é bom que tu ligues. E olha, os professores de escola dominical devem ligar também aos alunos para saber como é que eles estão, não é? Não achas? Então. Mas liga para eles se tiveres alguma dúvida. Ou então primeiro pergunta aos teus pais, ou às pessoas grandes que estão ao pé de ti. Está bem? Combinado? Então, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Mas eu perguntei, sabes quem é Paulo? Sabes ou não sabes? Eu vou-te deixar uma pergunta. Ao longo da semana tu vais tentar descobrir quantas cartas Paulo escreveu. Está bem? Ou quantos livros ele escreveu que estão no Novo Testamento. Se tu souberes e mandares um telefonema para mim até domingo ao fim do dia, ok? Hoje ao fim do dia, se tu mandares um telefonema a dizer quantas cartas é que Paulo escreveu e tu acertares, fica combinado que quando nós nos encontrarmos, eu tenho um doce para aqueles que acertarem. Combinado? Está certo? Então vá lá, rapidamente. E Timóteo? Quem é Timóteo? Tu sabes? Se não sabes a história de Timóteo, tens que ir a Atos 16 e estudar. Combinado? Falas com os teus pais durante a semana, Atos 16 vais descobrir quem é Timóteo. Está certo? Pronto. Depois, mais tarde, e olha, Timóteo começou a servir o Senhor muito cedo, sabias disso? Então, tu vais descobrir isso. Então, quando mais tarde Paulo escreveu a Timóteo, escreveu-lhe 2 cartas. E nós vamos à segunda carta que ele escreve. Combinado? 2 Timóteo. Vai lá, rapidamente. No capítulo 2, está bem? Capítulo 2, 2 Timóteo. E começamos a ler no versículo 3. Versículo 3. Enquanto nós estamos a ler, eu quero que tu descubras quais são as imagens que Paulo diz a Timóteo que mostra, ilustra aquilo que nós somos. Está combinado? Vamos lá. A partir do versículo 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Eu vou começar a ler. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Leste com atenção? Há aqui 3 imagens que Paulo explica a Timóteo o tipo de pessoa que nós somos. Enquanto estamos nesta terra, enquanto filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, talvez tu perguntes, filho de Deus, tu sabes, para ser filho de Deus e para pertencer à família de Deus, é preciso, como eu já tenho dito, que tu convides o Senhor Jesus para ser o teu Salvador. Para tu seres um servo do Senhor, é preciso que tu sejas um discípulo e ao mesmo tempo estejas com vontade de fazer alguma coisa para ajudar a obra do Senhor. Está certo? Agora, volta lá ao texto. Há ali 3 imagens, 3 símbolos. Quais são? Em primeiro lugar, Paulo diz a Timóteo que nós devemos ser como bons soldados. Está bem? Esta é a primeira imagem. Nós temos que ser bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Olha lá outra vez para o versículo 3, está bem? Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Então, Paulo está a dizer a Timóteo que ele deve ser como um soldado do Senhor Jesus Cristo.
Nós vamos falar um pouco mais sobre isto, está bem? Mas há uma segunda imagem. Essa segunda imagem que aparece aqui fala acerca de a pessoa que nós devemos também ser. Além de sermos bons soldados, repara bem no versículo 5, diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tu vais ver aqui que vai aparecer um atleta. É um atleta antigo. Como tu sabes, nos tempos do apóstolo Paulo, já havia uma espécie de Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são jogos onde pessoas de vários países, atletas de vários países, se juntam. E já naquele tempo, supõe-se, pensa-se, que os Jogos Olímpicos começaram na antiga Grécia. Então, já no tempo do apóstolo Paulo havia atletas. E Paulo está a dizer a Timóteo que ele deve ser um bom soldado do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ele deve ser um bom atleta. Mas há uma terceira imagem neste texto. Essa terceira imagem está no versículo 6. Além de ele ter que ser um bom soldado, ter que ser um bom atleta, diz que ele deve ser também um bom lavrador, um bom agricultor. E aqui está a imagem de um bom agricultor. Aquela pessoa que cultiva a terra, prepara a terra, a pessoa que semeia para depois colher fruto. Muito bem. Então, eu quero que tu não te esqueças que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele quer que Timóteo faça e seja uma pessoa que faz como se fosse um soldado, faz como se fosse um atleta e faz como se fosse um agricultor. São 3 imagens para mostrar o tipo de pessoa, de atitude que nós devemos ser. Pois é. Mas eu não vou falar sobre todos eles. O que eu quero falar durante os próximos tempos é acerca do soldado. Porque, como tu sabes, Paulo diz a Timóteo que ele deve ser um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu não sei se tu sabes bem o que é um soldado. Eu, por exemplo, já fui um soldado. Eu já fui cumprir o meu serviço militar. Agora, não é muito normal isso acontecer, mas no meu tempo era. Todos os jovens, quando chegavam aos 20 anos, tinham que ir para o serviço militar. E naquela altura, eu tinha que ficar 2 anos como soldado, ou 2 anos como aquela pessoa que ia para o exército, ou ia para a marinha, ou ia para a força aérea, que são vários ramos para onde os jovens iam. Eu, por exemplo, fui para a marinha. Isto é, eu ia para um navio, certo? Fui para uma classe chamada os fuzileiros. Mas, de qualquer forma, eu fui soldado. E sabes, não é fácil ser soldado. Nós hoje vamos aprender como é que se pode ser um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. E é aqui que eu quero que tu realmente estejas comigo. Pode ser? Então vá, mantenha a tua atenção e fica comigo. Que eu quero ensinar-te alguma coisa interessante acerca de ser um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou começar por contar-te uma outra história. Está bem? Combinado? Então vá. Presta atenção, eu vou começar a história. O Davi pegou na sua bicicleta e ele foi a toda a velocidade ter com o seu amigo Davi. Chegou lá à porta da casa dele e até fez chiar a bicicleta. Tu sabes andar de bicicleta? Não sabes? Tens que aprender. É muito importante saber andar de bicicleta. Mas também é preciso ter juízo para andar de bicicleta, ok? Então, lá vai, o Davi chegou, bateu à porta e chamou: João, João, anda comigo. Recebi hoje a minha mesada e já tenho dinheiro suficiente para comprar o meu canivete. Pois é. É que o Davi queria comprar um canivete. Bem, eles lá foram todos contentes, os dois a pedalar com toda a força até chegar à loja onde estava o canivete. A última vez que eles tinham visto lá o canivete, havia muitos. Eles chegaram lá todos contentes, pousaram as bicicletas, entraram pela loja dentro e lá foram eles ao lugar onde estavam os canivetes. Olha, ficaram surpreendidos porque há dias atrás havia tantos e agora só havia um. Bem, o Davi pensou: bem, ufa, ainda bem que há um para mim. Bem, este tem que ser meu. Mas de repente, olha,
ele começou a ficar pálido. Sabes o que é ficar pálido? É começar a ficar branco. É porque ele olhou para o preço e o preço não era o mesmo de há dias atrás. Bem, na verdade, quando ele tinha visto o preço, custavam 12 euros e agora custava 16 euros. Ei, ele tinha o dinheiro contado, era o dinheiro todo que ele tinha. Como é que ele ia fazer? Ele pensou, mas também se eu não levar o canivete agora, alguém o vai levar e eu fico sem. Ele ficou aflito. Como é que ele ia arranjar uma solução para aquilo? O João, que estava ao lado dele, disse, olha lá, porquê que tu não pegas no canivete? Para ninguém ver, não há problema. Tu pões o canivete ao bolso e vamos embora. Então não é que o Davi pensou, era a única maneira que eu tinha. O dinheiro não chega, o que é que eu vou fazer? Então ele mete o canivete ao bolso e pima, saem os dois de corrida, pegam nas bicicletas e eles agora, mais depressa que tinham chegado à loja, eles saíram a correr, lá vão eles, de repente chegam a um jardim e mandaram as bicicletas para trás lá de um arbusto e lá ficaram eles todos contentes a olhar para o canivete. Lá estava o Davi. Só que de repente o Davi começou a mudar a sua cara. Parecia que ele estava contente, mas agora ficou triste. O João disse, o que é que se passa contigo? Afinal de contas tens o canivete que tu tanto querias. O Davi começou a sentir-se mal, sabem? Porque, na verdade, ele começou a sentir que ele não devia ter feito aquilo. Afinal, o Davi, ele era um discípulo do Senhor Jesus. Ele já um dia tinha convidado o Senhor Jesus para ser o seu Salvador. Na verdade, ele começou a pensar que ele não devia ter feito aquilo, começou a sentir-se mal. Bem, o João disse, mas que é isso? É que o Davi explicou, sabes, há um tempo atrás, eu estive num acampamento e nesse acampamento eu percebi que eu precisava de um Salvador, que eu era uma pessoa que falhava muitas vezes e por isso sabia que eu precisava resolver o problema do meu pecado. E eu aceitei o Senhor Jesus no meu coração. Claro que o João não percebia nada disso, ele não sabia o que é que o Davi estava a dizer. Ele disse, anda lá embora, não fiques triste, vamos lá. Bem, eles lá foram. O Davi chegou a casa e quando entrou, a mãe viu. A mãe sabia que ele tinha ido comprar o canivete, só que a mãe não sabia que o preço tinha mudado. Será que o Davi contou à sua mãe o que é que tinha acontecido? Não contou, não. É porque ele queria tanto aquele canivete, porque ele, no sábado seguinte, ele ia para o acampamento. Ele queria aquele canivete para levar para o acampamento juntamente com as outras coisas. Bem, ele lá meteu o canivete na mala, junto com as coisas todas, mas sabes uma coisa? Na verdade, o Davi não se sentia bem. Bem, os dias passaram e chegou o dia dele ir para o acampamento. Ele foi para o acampamento, levou consigo o seu canivete, e quando eles começaram a aprender acerca da Bíblia, o professor que estava lá a ensinar começou a falar acerca de um inimigo que nós temos. A falar acerca das dificuldades que às vezes nós encontramos para fazer a vontade de Deus. E sabes uma coisa? Ele começou a falar sobre uma história que estava baseada e está baseada na Bíblia e, repara lá, falava sobre quem? Sobre o soldado cristão. Exatamente. Uma daquelas três figuras, não é? Que nós sabemos que Paulo disse a Timóteo que ele devia de ser. Vê lá se te lembras ainda. Ele tem que ser um bom soldado, tem que ser um bom atleta e tem que ser um bom agricultor. Exatamente. Então, olha, eu vou convidar-te para tu dares um salto rápido ao livro de Efésios. Como tu sabes, estávamos em 2 Timóteo. Agora tu tens que andar para trás uns livros até chegares a Efésios. Está bem? Vamos lá, vai comigo. Eu vou também chegar lá, pode ser? Vamos todos chegar a Efésios. Então, vamos lá até encontrar Efésios e pronto, chegámos a Efésios. E como tu sabes, Efésios tem 6 capítulos. É mesmo no capítulo 6 que nós vamos ficar durante algum tempo, está bem? Efésios capítulo 6. Este é o melhor texto para nos explicar como é que nós podemos ser bons soldados do Senhor Jesus Cristo. E sabes uma coisa? É verdade que as pessoas, para serem soldados, têm que ter alguma idade. Mas sabes uma coisa? Para ser soldado do Senhor Jesus Cristo, não é preciso esperar até aos 20 anos, nem sequer até aos 18. Tu podes ser um bom soldado do Senhor Jesus Cristo, já mesmo com a idade que tu tens. Combinado?
Assim como as pessoas grandes podem ser bons soldados do Senhor Jesus Cristo na idade em que eles estão. Todos nós podemos ser. Então vamos lá. Efésios capítulo 6 e vamos começar a ler no versículo 10. Está bem? Paulo agora não está a escrever a Timóteo, mas está a escrever a uma igreja que havia numa cidade chamada Éfeso. Está bem? Por isso está a escrever aos Efésios, que eram os habitantes da cidade de Éfeso. E o que é que ele está a dizer? Bem, ele está a explicar como é que nós podemos ser bons soldados do Senhor Jesus Cristo. E está a falar-nos de algumas coisas importantes para nós. Está bem? Vamos lá. Versículo 10. Olha bem o que é que ele diz. Quanto ao mais, ele está a dizer isto porque ele já esteve a dizer outras coisas que os Efésios deviam de saber. Mas ele agora está a falar de uma forma mais particular e está a dizer: quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor? O que é que isso quer dizer? Sede fortes. Todos nós gostamos de ser fortes, não é? Às vezes, quando tu estás a jogar um desporto qualquer, tu queres vencer, tu queres ter mais força do que o outro. Bem, fortalecidos no Senhor quer dizer ser fortes no Senhor e diz mais, na força do seu poder. Pois é, primeiro, para nós sermos bons soldados do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos confiar em nós. Temos que confiar na força do nosso Deus, na força do Senhor. E quanto mais nós confiarmos no Senhor, mais fortalecidos nós ficamos. Agora repara lá uma coisa, no versículo 11. Paulo explica que as pessoas, para serem bons soldados, têm que ter uma armadura. Revestivos de toda a armadura. Para quê? Para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas são os truques do inimigo. Está bem? Agora, rapidamente eu quero mostrar-te uma coisa que diz no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer firmes. E no versículo 14 ele começa por dizer como é que essa armadura é composta, como é que ela é completa. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Pois é, sabe uma coisa? Havia uma espécie de um cinto que os soldados usavam, não é? Este cinto era muito importante, sabes porquê? Porque este cinto ajudava a conseguir com que a armadura do soldado fosse segura. Sem este cinto, é a mesma coisa que acontece connosco quando pomos um cinto nas calças. Isto servia de cinto, ok? Então lá está o apóstolo Paulo a explicar que a primeira coisa que é importante na armadura do cristão é o cinto da verdade. Bem, eu quero desafiar-te a uma coisa hoje. Se tu queres ser um bom soldado do Senhor Jesus Cristo, nunca te esqueças que ao longo desta semana tu tens que colocar o cinto da verdade. E é isso que eu te vou desafiar. Combinado? Mas olha, antes disso e logo de seguida, tu vais ouvir uma música nova que eu quero que tu aprendas a cantar ao longo desta semana. Combinado? Nunca te esqueças. Primeira peça da armadura do cristão é o cinto da verdade. Tu precisas de falar a verdade sempre. Está bem? Então, para a semana. Tchau, tchau. Até breve. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Pois sou do Rei Jesus soldado. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus soldado. Espero que ao longo da semana possas aprender. Canta muitas vezes, está bem? Tchau.